ser forte e corajoso, que se encontra em 1 Josué, verso de número 6. Vou deixar o esboço aqui ao lado. Acompanhe na sua Bíblia, se for possível. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se apaste da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Bom, é interessante começarmos essa mensagem tendo o entendimento de que Josué, a partir da morte de Moisés, inicia com uma liderança ao povo de Israel. E o que eu acho muito lindo nesse primeiro capítulo de Josué, é de que Deus primeiramente fala com Josué e depois Josué fala ao povo. Ou seja, Deus em nenhum momento vai mandar você ou eu fazer algo sem que antes Ele nos mostre o caminho, sem que antes Ele nos comunique o que nós devemos fazer, sem que antes Ele nos dê o discernimento daquilo que precisamos fazer. Deus é muito lindo. Deus é poderoso. E se tem algo que eu já testemunhei com a minha vida, é de que Deus não desampara aquele que medita na lei dele dia e noite. É aquele que se esforça, é aquele que se dedica, é aquele que busca, é aquele que ora. E isso é muito forte. Eu preciso ir com você um pouco antes de Josué, Deuteronômio, capítulo de número 39, para entendermos sobre a morte de Moisés. E você já vai entender comigo por que é interessante, posso dizer assim, importante, entendermos isso. E diz a palavra de Deuteronômio, capítulo 34, e nós iremos ler somente o verso de número 5, 9 e 10. E assim diz a palavra de Deus no verso número 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. O que aconteceu antes de Moisés morrer? Deus permite que Moisés vê Canaã, mas não permitiu que ele entrasse. Verso de número 9. Josué, filho de Num, isso que é muito importante. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pusera sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. O que essa mensagem me fala? Ela me fala 3 pontos. Que Moisés morreu, mas que Deus mostrou para ele o do porquê ele tinha tanto lutado, que era para levar aquele povo, primeiramente, a sempre ter Deus como primeiro lugar, mas também como uma promessa que ele fez aos seus antepassados, de que eles entrariam na terra de Canaã. Deus permitiu que ele visse. Não permitiu que eu entrasse, mas visse. E Josué
foi abençoado por Moisés e também por Deus para que continuasse a missão de levar o povo de Deus a Canaã, a terra prometida. E é interessante que Deus, do verso de número 1 ao verso de número 9, ele fala muitas coisas para Josué, muitas coisas mesmo. Mas se tem um que Deus fala, é que do verso de número 1 ao verso de número 5, Deus está falando para Josué, ó Josué, você precisa fazer essas coisas aqui para que você consiga entrar na terra de Canaã. Ó, diz assim a palavra. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, ó, Deus está instruindo. Tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Entendemos aqui que Deus dá instruções, entendemos que aqui tem promessas para Josué e para o povo de Josué, e entendemos aqui algo muito forte no verso de número 5, que Deus diz: não te deixarei e nem te desampararei. Em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos sozinhos, solitários, nos sentimos desamparados. Porque, infelizmente, em muitos momentos das nossas vidas, nós nos apegamos mais ao homem, à mulher, do que a Deus. E isso está incorreto. Precisamos estar 100% apegados a Jesus Cristo, porque somente Ele pode nos dar essa força. Imagina você escutando de Deus todos os dias: seja forte e corajoso. Deus não falou aqui para Josué em nenhum momento: ó Josué, agora que tu está comigo, né, agora que Moisés já deixou praticamente tudo preparado para que tu conquistasse Canaã, tudo, entre aspas, agora vai ser fácil entrar em Canaã. Muito fácil. Não precisa ser forte, não precisa ser corajoso, não precisa de nada disso. Engano. Engano de quem pensa que é fácil a vida de um crente. Mas se é difícil já mente com Deus, imagina sem Deus. Então aqui precisamos entender que para que possamos ser amparados por Deus, precisamos de Deus. Só que às vezes colocamos outras coisas no lugar dele. E por isso que passamos por tantas tribulações. Não que com Deus passemos menos, não. A diferença é o resultado. Com Deus, sempre que é do agrado dele, o resultado é favorável para nós. Agora, sem Deus, estamos à mercê da o quê? Sorte. E assim diz o verso de número 6. Esforça-te, que é o verso principal, e tem de bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. E aqui Deus ensina Josué o que ele tem que fazer para que ele consiga ter resultados bons. Ele diz assim em verso 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Escutar do nosso Deus. Verso de número 9. Deus, teu Deus, é contigo
por onde quer que andares. Ele está falando para nós que enquanto nós decidimos estar com Ele, decidimos estar meditando na lei dele dia e noite, decidimos ser servos dele, buscar a santidade, dizer não para o pecado, agradar a vontade de Deus, os nossos caminhos serão prosperados. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. É muito interessante quando, em alguns momentos das nossas vidas, olhamos para a frente e pensamos assim: Deus, qual caminho eu devo seguir? Aonde eu devo seguir, Senhor? O que eu devo fazer nessa situação? E um crente que entende o poder da oração, ele ora e espera em Deus a resposta. Mas muitas das vezes, meus queridos, eu entendo que Deus, através da palavra dele, já nos deu as respostas. Muitas das vezes, não estou falando que isso é incorreto, não, Deus ele usa quem quer como ele quer. Desculpa. Porém, precisamos entender que, eu vou orar e Deus irá mandar um profeta. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Mas precisamos entender também que Deus ele também quer falar conosco através da palavra. Há muitas dúvidas nossas que estão na palavra de Deus. E precisamos conhecê-la, precisamos comê-la cada vez mais. Deus é maravilhoso. E Ele nos deu as armas perfeitas para que combatermos o mal. O que eu, do fundo do meu coração, sinto hoje é de que eu preciso entender de que Deus falou para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te, é forte. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus é maravilhoso. Que possamos ser esforçados, que possamos ter bom ânimo, que possamos ser dedicados à palavra e à mensagem de Deus, porque eu tenho certeza que assim nós teremos bons resultados e não desistiremos. Porque o verso 10 diz assim: então Josué ordenou aos príncipes do povo. E aqui começa as ordenanças de Josué. Verso de número 16, Israel aceita Josué como prometente e obediente a ele. E o verso número 18 diz assim, olha o tanto que é lindo isso aqui. Todo homem que se rebelar contra tuas ordens e desobedecer as tuas palavras, em tudo quanto ordenares, morrerás. Não somente esforça-te e tem bom ânimo. O povo de Israel falando para Josué, confirmando o que Deus já tinha falado para ele. Confirmando não porque Deus não precisa de confirmação, mas confirmando para Josué o que Deus tinha falado para ele. Isso é muito forte e muito lindo. Então, quando Deus manda que nós fazemos algo, nós precisamos fazer. Precisamos estar fortes em Deus para cumprir aquilo que Jesus quer para nós. Que Deus possa te abençoar nesse horário da qual tu assiste e que tu tenha entendido a mensagem da palavra. Não desista. Se você estiver desanimado, isso é porque talvez as provações e as tentações estão muito grandes. E isso, os machucados, as feridas. Mas eu entendo, como servo de Deus, que se você se apegar à palavra de Deus ainda mais, se você orar ainda mais, e se você clamar aos pés de Jesus, ânimo, Ele te dará e mostrará para tu a vitória que está com Ele. Eu creio num Deus poderoso, num Deus da qual eu sigo, não só porque Ele pode fazer isso ou aquilo por mim, não, mas porque eu o amo. E eu tenho certeza que você também segue o Deus que eu sigo, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso e bondoso. Que essa mensagem possa ficar dentro do nosso coração. E quando estivermos desanimados, que possamos escutar essa mensagem. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus é contigo por onde quer que andares.
Que Deus te abençoe.